Seja bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Batista de Brookfield e no Milford. Nós ainda estamos debaixo da quarentena por causa do coronavírus e eu gostaria de te convidar por causa disso a, mais uma vez, a gente orar juntos, clamar a Deus juntos, porque o nosso Deus é o único que pode resolver não só essa situação do vírus, mas toda e qualquer situação que nós viermos a enfrentar. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, clamando a Ti, orando a Ti, suplicando a Ti, Senhor, que o Senhor visite cada pessoa necessitada nessa hora, Pai, que o Senhor, com o Teu poder, que vai acima de todas e quaisquer circunstâncias, com o Teu poder, que é capaz de transpor todas as situações que o Senhor toque, ó Pai, nesta hora, nas pessoas que estão adoentadas, Senhor, que as vidas que estão sendo direta ou indiretamente afetadas por não só esse vírus, mas todas e quaisquer circunstâncias adversas. Senhor, que o Senhor mesmo, com o Teu poder, que é capaz de ir além de todas as coisas, toque, restaure, é o que nós clamamos a Ti, ó Pai, aos governantes, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê instruções, Senhor, a todas as pessoas em autoridade, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo, sobretudo, e sobre todas essas pessoas, ó Pai, de forma tal que este mundo possa conhecer a Ti como Deus e a Jesus Cristo, Teu Filho amado, como Senhor e como Salvador. Pai, nós oramos assim, agradecidos no nome bendito e santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Amém, amém e amém. Os momentos em que nós vivemos são momentos importantes na história, são momentos importantes na vida de todo e qualquer ser humano, e a realidade é que o mundo tem vivido sob circunstâncias que não temos como descrever em algumas horas com palavras. Mas não importa qual seja a cor da sua pele, não importa quais são os números que estejam nas suas contas bancárias, não importa qual seja o seu grau educacional, você querendo ou não, alguém ou alguma coisa controla a sua vida. Talvez essa seja uma expressão que você não estivesse preparado ou preparada para poder ver, para poder ouvir, para poder saber ou perceber que isso faz diferença na sua vida. Mas não importa se você quer ou não, não importa se você sabe ou não, não importa se você tem completa consciência disso ou não, alguém ou alguma coisa controla a sua vida. E então a grande pergunta passa a ser quem? Ou talvez a gente poderia estender e dizer, ou o quê? Quem ou o quê está no controle da sua vida? A história que nós temos para hoje é uma história interessante na vida de Jesus, na vida dos seus discípulos, e o texto bíblico nos diz que em uma determinada ocasião, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A verdade é que sempre que Jesus e seus discípulos estão em algum lugar, junto com eles tem uma multidão. Mas esse texto ele conta de uma história de um momento especial para os discípulos e para Jesus Cristo. Foi um momento logo imediato ao tempo em que Jesus fez a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, que numa circunstância totalmente diferente, não só para os discípulos, mas diferente para Jesus Cristo também, porque ele mal tinha recebido a notícia de que o seu parente, seu amigo, João Batista, tinha sido decapitado. E na sua tristeza ele parte para um outro lugar, um lugar deserto, a palavra de Deus fala, ele vai de barco para esse lugar, a multidão o segue para ali, e quando chega no cair da tarde, os discípulos falam, mestre, despede essa multidão, esse lugar aqui é deserto, não tem nada para comer, e Jesus fala, não, eles não precisam ir, por que não vão vocês mesmos e servem para eles comida? E eles falam, a gente não tem nada, nós só temos aqui uns poucos pães, uns poucos peixes. E Jesus pede os pães, pede os peixes, ele ora, ele agradece ao Pai, ele multiplica, todo mundo come, sobram-se muitas coisas. E então começa essa parte da história. Os discípulos vão para um lugar diferente, depois da insistência de Jesus com eles vão para o outro lado. Esses discípulos acabaram de ser testemunhas de algo maravilhoso que acontece na história com eles, algo maravilhoso que acontece na história com toda a multidão e algo diferente de tudo aquilo que eles já tinham podido observar e ver com o seu mestre, com Jesus Cristo. E
toda essa história, na realidade, eles não são simplesmente testemunhas, eles são testemunhas de um grande milagre. Você também, em algumas horas na sua vida, é testemunha de um grande milagre. Eu sou testemunha de grandes milagres. E quando a gente tem a oportunidade de testemunhar grandes milagres, às vezes o que eu me pergunto é o que muda na mente de alguém que testemunha um grande milagre? O que muda na sua mente depois de você testemunhar um grande milagre? O que muda para mim depois de testemunhar um grande milagre? Algumas coisas são diferentes para todas as pessoas depois que temos a experiência de ver um grande milagre, de experimentar um grande milagre, talvez na nossa vida diretamente, ou na vida de alguém que a gente conhece, na vida de pessoas que lemos ou que assistimos de uma ou de outra forma. E o que muda? O que muda na mente de alguém que testemunha um grande milagre? Comigo mesmo, milagres fazem algumas coisas, trazem algumas coisas. Na minha própria experiência, os milagres sempre me causam algum tipo de reação, algum tipo de atitude, uma mudança no comportamento, uma mudança na mentalidade, uma mudança de alguma forma no meu modo de ser. E um milagre, ele sempre me faz mais crente, mais forte, mais dedicado, mais fiel. E eu digo mais crente porque quando eu experimento um milagre, toda a minha confiança em Deus, a minha confiança em Jesus, a minha confiança no poder do Pai é um pouco maior. Me torno mais crente, me torno mais forte, porque quando eu sou forte, quando eu testemunho, quando eu tenho a oportunidade de experimentar ou na minha própria vida ou de testemunhar um grande milagre, eu sei que não há nada que poderia causar dificuldade na minha vida. Eu me torno forte porque eu confio no poder daquele que tem condições de ir além do que é natural. Eu me torno mais dedicado porque eu enfrento situações. Eu enfrento situações em que, em algumas horas, exigem de mim um pouco mais de dedicação, e pelo fato de que eu sei que Deus pode fazer, pelo fato de que eu saiba que Deus vai fazer, eu me torno mais dedicado. E, obviamente, me tornando mais crente, me tornando mais forte, me tornando mais dedicado, consequentemente, eu também me torno um pouco mais fiel. Eu não sei se é assim com você, mas essas coisas, ou no mínimo esse tipo de coisa, deveria acontecer com toda e qualquer pessoa que experimenta milagre. A realidade é que você experimenta milagres. Só o fato de você estar podendo assistir esse vídeo agora é um milagre. Só o fato de você estar podendo, talvez não assistir, mas escutar esse vídeo, o som, o áudio, as palavras que alguém fala com você é um grande milagre. O fato de que você está vivo é um grande milagre de Deus. Mas talvez, por um outro lado, eu ainda poderia dizer que um milagre me faz menos cético, menos crítico, menos incerto e menos medroso. Menos cético porque, a partir do momento que você experimenta uma coisa, não há como você negar que ela é realidade. A partir do momento que você vê algo acontecer, não há como você negar um fato que diante dos seus olhos se desdobra. Não há como você continuar sendo crítico a partir do momento que você testemunha, se torna testemunha ocular de coisas que tenham acontecido. Não tem como você continuar incerto se você sabe que Deus tem condições de realizar, de transformar, de modificar, seja lá qual for a situação. Deus é o Deus que tem condições de modificar. E sendo menos cético, sendo menos crítico, estando menos incerto, consequentemente, eu me torno menos medroso, porque eu posso confiar no Deus que realiza todas as coisas. Os discípulos estão ali. E a história prossegue, dizendo que, tendo despedido a multidão, e isso falando de Jesus Cristo, ele subiu sozinho a um monte para orar. Eu acho isso interessante, e o fato de que Jesus está sozinho, e o fato de que ele está orando, serve para mim mesmo, e serve para você também de lição para a vida, porque se o mestre fica sozinho, se o mestre vai para um lugar para orar, imagine eu,
Que mais que eu não poderia pensar, a não ser que eu preciso estar sozinho em algumas horas e que eu preciso também buscar a orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra ele. São situações que, de fato, precisamos pensar na vida e rever na vida e descobrir que, em algumas horas, esse tipo de situação vai acontecer conosco. Esse tipo de situação os discípulos vão, e algumas horas você vai, algumas horas eu vou, a mandado de Jesus, subir num barco, entrar numa situação, entrar numa história e de repente o seu barco está fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Ninguém fica de fora. O vento sopra contrário até para os discípulos de Jesus. O vento está ao contrário até dos discípulos de Jesus e não há ninguém que fique de fora de toda essa situação, não há ninguém que consiga escapar disso, porque até para os discípulos o vento também sopra contrário. Isso não quer dizer que eles estão abandonados, isso não quer dizer que eles estejam sozinhos, mas a realidade é que neste momento eles estão se sentindo abandonados, neste momento eles estão se sentindo sozinhos. O tempo passa e alta madrugada, diz o texto. Lembra que a história começou quando era no final da tarde? A multidão está ali, eles vão comer, acontece uma multiplicação de pães, Jesus os envia para um barco, eles vão, passa uma noite, eles já estão alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Só essa frase em si já é algo completamente diferente de toda e qualquer coisa que aqueles discípulos já tinham visto e que para você e para mim acontece no dia a dia totalmente diferente. Alguém andando sobre o mar. E o texto continua dizendo que quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Gritaram de medo. A realidade é que quando qualquer pessoa olha para esse texto e pensa, pessoas adultas, homens adultos, com medo de fantasma. 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 Para eles, poderia ser algo totalmente diferente do que eles já tinham experimentado na sua vida de pescadores, mas a história diz que tinha uma lenda da época deles que dizia que quando pescadores estavam enfrentando situações nas quais eles não teriam condições de escapar, um fantasma vinha para poder buscar a alma deles, a vida deles. Não sei se é verdade, não sei se a história é verdade, mas se não é, pelo menos faz sentido quando você para e pensa num texto como esse aqui. Por que razão pessoas adultas teriam medo de alguém que está vindo, é um fantasma que está vindo buscar? Mas no mínimo faz sentido. Talvez você não acredita nisso, eu também não acredito nisso, que pudesse ser verdade, mas se você e eu estivéssemos vivendo essa mesma situação, talvez você pensaria duas vezes. Eu não sei a razão pelas quais eles pensam exatamente assim, mas eles pensam que é um fantasma, eles gritam de medo, e o fato é que até pessoas, até quem testemunha grandes milagres, que é o caso desses discípulos, até quem testemunha grandes milagres, sofre terror, sente-se incerto e grita de medo. Não sei se nesse momento da sua vida, seja pelo coronavírus, seja por qualquer uma outra circunstância que você esteja enfrentando, você que é alguém que já testemunhou milagres, já viveu milagres, já experimentou milagres, agora está sendo aterrorizado, está sofrendo com incerteza e gritando de medo. Eu não sei, mas seja honesto com você mesmo ou com você mesma. Quem ou o que controla a sua vida? Ter medo não é problema. Sentir aterrorizado não é problema. Talvez até
a incerteza não seja o problema é você deixar com que essas coisas dominem a sua vida. O que domina a sua vida? O que controla a sua vida? Quem ou o que controla a sua vida? Quem ou o que controla a sua vida? E talvez eu pudesse te fazer uma pergunta: que circunstância que você está vivendo agora que tem tentado controlar a sua vida? Talvez a sua conta bancária não esteja com os números que você gostaria. Talvez a sua saúde não esteja com os dados que você gostaria. Talvez o seu relacionamento conjugal não esteja da forma que você gostaria. Talvez o vento e as ondas que sopram nessas áreas da sua vida estão tomando conta do seu barco e você está imaginando que é um fantasma que está tentando te pegar. E você está aterrorizado, incerto e gritando de medo. Que circunstância você está vivendo nesse exato minuto da sua vida? O que Jesus fala para eles é a mesma coisa que ele continua falando para você e para mim. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Eu acho bonito quando a palavra de Deus fala isso. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem. Jesus continua sendo imediato, Jesus continua na presença de todas as pessoas que o têm na sua vida e o têm perto do seu barco, e a palavra dele continua sendo a mesma, e essa palavra continua sendo válida para hoje também, e ele continua dizendo para você nessa hora: não tenha medo. É o que em todos os momentos do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, ele sempre fala para eles: não tenha medo. Eu acho bonito e interessante, talvez o momento que nós estamos vivendo na história hoje, muitas pessoas em diversos lugares do mundo, em quarentena, por causa de um vírus que tem tomado conta, uma pandemia que tem tomado conta de todo o planeta. E a realidade é que alguns têm dito que se proteger, se resguardar, fazer a quarentena seja algo de pessoas medrosas que não confiam em Deus, pessoas que não estão com a sua fé depositada em quem tem todo o poder, mas nada disso poderia ser mais distante da verdade do que simplesmente o fato de que, se você está se protegendo, se cuidando, se resguardando, você está fazendo aquilo que é da palavra de Deus de sabedoria para você também nesse instante. Mas a palavra continua sendo a mesma: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a circunstância, a situação que você está experimentando, em qualquer área que seja da sua vida. Jesus continua dizendo para você: não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu acho isso interessante e totalmente diferente do que qualquer uma outra pessoa, talvez do que aquilo que você pede para Jesus. Pedro não só fala: manda-me ir ao teu encontro, mas ele diz: por sobre as águas. O que acontece aqui é fora do comum. Pedro clama por algo sobrenatural. O clamor dele não é por simplesmente me manda, ou manda-me com que eu vá até a ti, que eu chegue até a ti, que de alguma forma eu esteja do teu lado, seja nadando, seja lá o que for. Não, eu quero, mas eu quero ir por sobre as águas. Esse clamor é o tipo de clamor que talvez você precise fazer nessa hora na sua vida. Clamar a Deus por algo sobrenatural. Talvez a necessidade que você tenha na sua vida seja a necessidade de algo sobrenatural. E as pessoas falam: eu não tenho condição para isso. E se você está aqui na América, e eu vou falar diretamente para o seu coração, e eu espero que você vai me entender sem eu te falar todas as palavras. Não tem lei para isso, mas Deus é o Deus que age sobre até sobre o sobrenatural. Porque Deus tem poder de fazer o sobrenatural, mas talvez você precisa ter a ousadia de clamar por algo sobrenatural.
E o desafio que eu faço para você nesse minuto é, seja lá quais forem as circunstâncias que você enfrenta, de repente, você está de cama por causa de um vírus, de repente você está de cama por causa de qualquer outro tipo de doença, as suas contas não estão bem, os seus relacionamentos não estão bem, totalmente quebrada, mas Deus é o Deus que te permite e espera de você que você tenha ousadia de clamar por algo sobrenatural. Para surpresa de todos, Jesus responde para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Não é porque ele era bonzinho, não é porque ele era bonito, não é porque ele era inteligente, não é porque ele era o discípulo mais dedicado, não é porque ele era o discípulo mais amado, não é porque ele estava mais perto de Jesus. Pedro clamou por isso. E isso foi o que ele recebeu. Pedro pediu por isso. E isso foi o que ele recebeu. O que acontece é simplesmente o resultado da fé. Pedro recebeu o que ele pediu. Você já recebeu aquilo que você pediu? Você tem vivido, experimentado na sua vida aquilo que você tem pedido? Talvez você não seja o servo mais fiel, talvez você não seja o servo mais dedicado, talvez você não seja o menos incerto, e não importam quais sejam as circunstâncias que você vive, se você pedir, você recebe. Isso é o que a palavra de Deus nos fala, isso é o que a palavra de Deus nos conta, e é nisso que você e eu precisamos confiar. Obviamente, nem tudo é flores, e o texto diz que quando reparou o vento, Pedro ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu vejo algumas coisas neste texto aqui, e talvez uma delas seria simplesmente o fato de que o medo, em algumas horas, ele vai impedir aquilo que você mesmo pediu a Deus, aquilo que você pediu a Jesus. Embora ele tenha experimentado por um certo momento o andar por sobre as águas, por causa do medo, ele começa a afundar. Talvez seja essa a circunstância que você está enfrentando nesse momento, começando a afundar. Mas a outra coisa que eu consigo ver aqui é que você continua podendo clamar pelo Senhor. Salva-me, salva-me. Jesus continua perto, Jesus continua olhando, Jesus continua ao seu lado. Mesmo que o seu medo esteja tentando te fazer afundar, Jesus continua do seu lado, te protegendo, mesmo em circunstâncias adversas, difíceis e talvez totalmente fora do comum, como as que nós estamos vivendo no mundo, no dia de hoje. Mas Jesus continua sendo aquele para quem você pode clamar: Senhor, salva-me. Não permita que as circunstâncias controlem a sua vida. Não permita que as circunstâncias controlem a sua vida. Sejam lá quais forem essas circunstâncias, não permita que elas controlem a sua vida. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle da sua vida? Quem ou o que toma conta da sua vida? Quem te controla? São circunstâncias? Não permita. É o medo? Não permita. Permita única e exclusivamente que Jesus continue sendo aquele que tem o total controle da sua vida. Não importa o vento, não importam as ondas, Jesus está sempre ao seu alcance. Você pode gritar sempre, você pode clamar sempre: Jesus, Senhor, Mestre, salva-me, salva-me. E o que acontece é o que era de se esperar do Mestre dos mestres, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez seja essa a pergunta que você pode fazer para você mesma, para você mesmo, neste instante. A pergunta que Jesus faz para Pedro, talvez seja a que você precisa fazer para você mesmo. O que te fez duvidar? Sendo que você tem condições de viver, de experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, mesmo que seja algo do sobrenatural. Mesmo que seja algo do sobrenatural, se você está vivendo, experimentando situações, circunstâncias que são totalmente adversas, que exigem uma fé que age no sobrenatural, aproveite o momento difícil para experimentar o poder sobrenatural de Deus. Aproveite esse momento complicado para experimentar o poder sobrenatural de Deus. Seja ousada, seja ousado, clame com ousadia. Senhor, me faça ir até a Ti, mas eu não quero ir de qualquer maneira. Me deixa ir, mas eu quero ir andando por sobre as águas. É isso que Jesus espera de você, é isso que Deus espera de você, que esse momento difícil seja o momento que você confia em Jesus para o sobrenatural. É o momento que você confia em Deus para agir na sua vida, não de forma comum, não da forma como sempre aconteceu, não da forma como aconteceu com outras pessoas, mas de uma forma totalmente única, de uma forma sobrenatural, porque é isso o que Deus espera de você. É isso o que Deus espera de você. Que você clame para experimentar o sobrenatural de Deus. O texto continua dizendo, quando eles entraram no barco, o vento cessou. Jesus e Pedro de volta no barco, o vento cessou. Deixa eu te fazer uma pergunta, e talvez seja uma pergunta que pode mudar totalmente a sua vida, a sua história, aquilo que está acontecendo com você, com a sua família, na sua casa, na sua cidade, na sua igreja. Seja honesto com você mesma, com você mesmo. De novo, quem ou o que controla a sua vida? Quem ou o que controla a sua vida? Em algumas horas a gente fala que Deus está no total controle da nossa vida, mas tão logo o vento sopra, tão logo as ondas batem, tão logo as circunstâncias adversas vêm, ou nós mesmos assumimos o controle, queremos tomar conta, e às vezes eu quero tomar conta da minha própria vida, às vezes você quer tomar conta da sua própria vida, ou pior ainda do que isso, deixamos com que o medo tome conta, do que as circunstâncias adversas tomem conta, e esquecemos que temos um Deus que tem toda condição de tomar conta da nossa vida e fazer de nós as pessoas mais alegres do mundo, mais felizes do mundo. Quem ou o que controla a sua vida? A história termina dizendo que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É uma história interessante porque quando você viver e experimentar os milagres que Deus tem para você, o sobrenatural em que Deus age e vai agir na sua vida, e deixar com que as pessoas que estão no barco, talvez que não tiveram a mesma coragem, a mesma ousadia de fazer o clamor com que você fez, elas vão chegar a essa conclusão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas em algumas horas, o risco que eu e você corremos é o risco de deixar com que as circunstâncias tomem conta, é o risco de deixar com que o medo tome conta. E a palavra de Deus para você continue sendo: deixa a sua vida ser controlada por quem tem todo o poder e é capaz de controlar todas as coisas. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite a cada pessoa nessa hora, a cada vida nesse momento, e coloque de fato
a tua mão sobre todas as necessidades. Senhor, que o Senhor visite de forma tal que cada um consiga ver e consiga sentir que o Senhor é o Senhor que está acima de todas as coisas, que pode, todas as circunstâncias, que tem condições de resolver todos os problemas, e que a minha vida e que a vida de todos os meus irmãos precisa continuar sendo controlada por Ti. Pai, visita, toca, impacta corações, vidas, famílias nessa hora. Talvez aqueles que estejam enlutados por situações diversas, mas nós continuamos confiando em Ti, que o Senhor pode todas as coisas. E é por isso que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Amém e amém. Te vejo aqui semana que vem.